Olá e bem-vindos à nossa demonstração ao vivo hoje, aqui da sede da Vega, em Schiltach, na Alemanha. Meu nome é Volker Allgeier e hoje nós queremos demonstrar como a indústria da aquacultura pode se beneficiar da tecnologia da Vega e vamos apresentar isso aqui de Schiltach. Devido à situação de pandemia, não podemos dar as boas-vindas a nossos colegas noruegueses que estão, devido a esse fato, participando a partir de seu escritório na Noruega. Então, primeiro eu gostaria de dar alô ao Paul, alô ao Niels, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, a indústria de aquacultura é uma indústria que nós vimos está bastante movimentada. Há muita coisa acontecendo, especialmente na Noruega. É por isso que nossos colegas estão aqui hoje, que são os especialistas totais, têm conhecimento profundo e nos últimos meses eu passei muito tempo aprendendo com eles, sabendo o que está acontecendo e onde nossos sensores são usados. Vocês poderiam se apresentar e dizer, então, qual o conhecimento que vocês têm, o que vocês podem nos contar? Paul, é com você. Sim, meu nome é Paul, eu estou trabalhando com a Vega desde os anos 80, então, durante todos esses anos, eu já vi muitas aplicações, não apenas em piscicultura, mas também em plataformas de petróleo, navios e na maioria dos setores em terra. Hoje, eu trabalho como um Key Account Officer aqui na Noruega. Sim, boas-vindas também. Meu nome é Niels Christian e eu sou responsável por vendas de aquacultura aqui na Noruega. Eu estou trabalhando com a Vega há quase 7 anos agora, então nos próximos 40 minutos vamos dar uma visão geral do que pode significar a medição de nível e pressão da Vega em diferentes aplicações. Vamos falar de diferentes aplicações e mostrar também nossa experiência dentro desse setor para o futuro de nível e pressão. Sim, e como eu já vi que esse setor é muito grande na Noruega, eu sei que também há muita piscicultura no mundo inteiro, não apenas na Noruega. Existe na Ásia, na América, em todos os continentes do mundo. E há muitas medições que são realizadas. Nós podemos ajudar a melhorar esses sistemas operando de forma mais segura e confiável com a nossa tecnologia. Então, Paul, você poderia nos falar sobre uma aplicação? Bom, essa indústria a gente chama de aquacultura para incluir todo tipo de frutos do mar cultivados em cativeiro. Eles têm uma coisa em comum: precisam de alimento e muita água limpa com oxigênio. A aquacultura começou na Noruega. Começamos a cultivar peixes em cativeiro aqui nos anos 60 e hoje a piscicultura é um dos nossos principais setores. Isso graças ao nosso salmão mundialmente famoso e exportado para o mundo inteiro, talvez vocês conheçam. E como já fornecemos milhares de instrumentos para esse setor aqui na Noruega, pode ser que o peixe servido na sua mesa já tenha passado por nossos instrumentos amarelos. Nós medimos o nível em tanques, como tanques de peixes, como você mostrou aí no fundo, mas também tanques de silagem, nos sistemas de alimentos e ração. Temos também pacotes RAS, que significa recirculação da água. Nós trabalhamos com tanques de produtos químicos, em que nós temos que limpar os tanques, e temos também fornecido muitos sensores para tratamento de piolhos. Então, há muitas aplicações para nossos instrumentos nesse setor. Nils, você poderia explicar um pouco sobre o tipo de instrumentos que tem sido usado até agora? Claro que eu posso. Nós usamos muitos tipos de instrumentos para vários tipos de aplicações nesse setor.
Nós usamos muitos instrumentos de pressão, tanto para controle de nível e pressão, e muitos interruptores, limitadores para líquidos e sólidos. Sensores de pressão são uma parte importante desse setor devido à aplicação de tratamento de água, como o Paul mencionou. A indústria também tem uma preocupação que os sensores não tenham contato com o meio no interior desses tanques e silos, então radares e ultrassom são as duas tecnologias de escolha. Hoje, nós queremos mostrar a diferença entre essas duas tecnologias e mostrar também as vantagens técnicas de radares. Paul, você poderia falar um pouco sobre a primeira aplicação que a gente vai apresentar? Claro! Vamos começar pelo começo. Os tanques de peixes. Em viveiros, os alevinos nascem e vivem em pequenos tanques. No começo, são tanques em terra. Depois, eles são bombeados para tanques maiores, tradicionalmente localizados no exterior, próximos a um rio ou ao mar, para que tenham acesso a muita água. Você pode imaginar as condições rigorosas que nós temos aqui na Noruega e em muitas partes do mundo, com muito vento, chuva, tempestade e até neve. Isso, então, tem um impacto forte sobre a medição. Hoje, a maioria desses tanques estão localizados em interior, porque aí você tem o controle do ambiente e pode também controlar a temperatura e a luz. Mas as consultas e os pedidos desses instrumentos estão aumentando. Então, nós precisamos ter um bom sensor, bom e confiável para tudo. Então, nós pensamos que seria bom dar exemplos práticos hoje para que possam ver e entender a diferença entre ultrassom e radar. Bom, vamos começar com a chuva. Não é tão fácil assim fazer chover no seu escritório, Volker, mas depois da chuva vem sempre o sol. Talvez você possa mostrar o que acontece quando o sol brilha. Com certeza. Como você disse, não é uma boa ideia trazer chuva aqui e fazer chover no estúdio, mas decidimos então mostrar um outro efeito. Para mostrar a diferença entre ultrassom, que é esse sensor aqui, e o sensor de radar, que está aqui do lado direito, nós preparamos esse modelo para vocês. Os sensores estão conectados a esse display e pode-se ver que eles têm praticamente o mesmo valor detectado. Agora, eu quero usar esse soprador térmico para mostrar o que acontece quando o vento sopra. Sem chuva, mas com vento. Especialmente o que acontece quando temos um vento quente, como temos agora com esse soprador térmico. Eu ligo, então sai um pouco de vento, mas o que acontece? É a mesma coisa quando você conversa com um amigo próximo à orla. Devido ao vento, às vezes você não entende uma palavra na frase, fica faltando aquela palavra e você tem que perguntar: o que você falou? É a mesma coisa com o ultrassom. Por ser uma onda mecânica, devido a esse fato, a onda é soprada pelo vento. Você vê aqui que o valor do sensor ultrassônico mudou de acima de 50 e, às vezes, abaixo de 50. Então, isso tem um grande impacto no valor medido e você pode ter um problema sério ao medir com uma tecnologia tão pouco confiável no seu processo. Devido ao fato de que o sensor de radar não é uma onda mecânica, é uma onda eletromagnética, ela não é influenciada ou afetada pelo ar quente. Assim, devido a esse fato, nós temos uma medição confiável com radar, comparada ao ultrassom. Então, essa é a primeira diferença entre essas duas tecnologias e podemos ver aqui que o radar é muito mais confiável quando fazemos uma medição simples no seu tanque de peixes. Bom, então essa não é a única tecnologia que nós temos outras. No momento, nós queremos falar sobre um outro efeito quando comparamos essas duas tecnologias. Nils, você poderia então falar um pouco sobre um outro efeito? Eu acho que há alguns outros. Claro, com certeza.
O tanque de peixes normalmente é localizado numa área externa. Nós já vimos que alguns desses tanques, assim como as novas plantas, são situados em interior. Então, devido aos desafios do clima, quando o tanque está numa área externa, a superfície do tanque pode estar agitada. Quando nós alimentamos o peixe também, vemos uma superfície agitada, e isso pode ser um problema para a medição de nível sem contato. Então, Foca, você poderia mostrar o que está acontecendo com a tecnologia ultrassônica e de radar quando a superfície fica agitada, por exemplo, num tanque de peixes? Claro, há um efeito, e esse efeito é muito forte quando você usa a tecnologia ultrassônica. Para demonstrar, eu preparei esse modelo aqui, o ultrassom montado em cima e o sensor de radar logo ao lado. Ambos mostram 20% do valor, então com uma medição confiável, mas o valor e a superfície da água está estável. Nada se move. Eu quero mostrar o que acontece quando as bolhas começam a subir. Então, por favor, deem uma olhada aqui o que está acontecendo mesmo após alguns segundos. As bolhas sobem e temos uma superfície agitada. O ultrassônico, então, perdeu o valor apenas após alguns segundos. O radar continua totalmente confiável. Não há mudança de valor, devido ao fato de ser uma onda eletromagnética que não é afetada por essas bolhas, por uma superfície agitada. Então, essa é uma grande vantagem do radar. Há uma outra tecnologia, como eu já mencionei, nós temos não apenas o radar, temos também medição da pressão hidrostática, como temos aqui com esse sensor, que é feito com uma célula de cerâmica, e essa célula de cerâmica tem uma grande vantagem, é muito robusta. Mesmo quando o sensor entra em contato aqui com uma camada irregular, aqui temos areia, a célula cerâmica não é influenciada, e mesmo quando há ambientes mais extremos, o sensor não é afetado por isso. Pode-se obter o sensor conosco com diferentes comprimentos de cabo, não importa, o comprimento é só especificar que nós entregamos. Essa é a medição de pressão hidrostática, chamada Vega-Well, que é um sensor bem conhecido, usado há muitas décadas, em grandes quantidades. Então, se quiserem dar uma olhada aqui nos valores, que soluções você tem a oferecer? Quer contar para a gente? Então, aqui é o radar em diferentes versões. Você pode ter em IP68 uma solução com cabo saindo diretamente com comprimentos para diferentes tamanhos de silos. Ou, se quiser, você pode ter como uma unidade completa, também com a possibilidade de um indicador. Aqui nós temos as duas versões. Nils, nós temos outras aplicações nesse setor? Sim, a outra aplicação que nós queremos discutir é nos tanques de silagem. O tanque de silagem contém resíduos de peixe. A silagem normalmente é usada para a fabricação de ração animal, e para estabilizar o pH nesses tanques, nós acrescentamos ácido fórmico. A ensilagem é um meio muito agressivo. Se você quer medição de nível num tanque desses, é preciso saber o que pode usar, que possa aguentar o ácido, o acúmulo, os produtos de limpeza, a espuma, o gás, etc. Então, não é muito fácil ter uma medição de nível num tanque desses. Paul, você poderia mencionar ou mostrar aqui a nossa primeira solução de montagem no topo do tanque para medição de nível em tanques de ensilagem? Sim, mas antes você sabe que o ácido fórmico absorve ondas sonoras? Então é importante escolher uma tecnologia que seja capaz de aguentar as condições dentro do tanque. Assim, nesse caso, nós vamos usar o radar, e talvez a gente possa mostrar ao público a diferença
entre o ultrassom e o radar em relação ao gás. Foca, você tem que me ajudar aqui, já que você está na Alemanha. Você pode, por favor, mostrar o tanque com gás? Mostro sim. Como o Paul disse, o gás afeta o ultrassom. E vocês sabem que o ultrassom é uma onda mecânica, mas o radar é uma onda eletromagnética e isso não é afetado pelas camadas de gás. Eu tenho esse modelo aqui, novamente com o sensor ultrassônico e, mais uma vez, o sensor de radar. Ambos têm quase o mesmo valor medido e agora eu quero mostrar o que acontece quando eu crio uma camada de gás sobre o líquido dentro do tanque. Para isso, eu tenho esse dióxido de carbono aqui e agora eu vou jogar dióxido de carbono no tanque. Atenção! 3, 2, 1, vamos lá! Imediatamente, você vê um impacto grande no sensor ultrassônico que indica uma mudança de mais de 20% do valor. Isso é devido à camada de gás sobre o líquido. O sensor de radar é estável e não demonstra qualquer influência no valor. Isso é uma grande diferença, especialmente nessa aplicação. Isso pode ser útil. Além disso, a outra vantagem que eu quero demonstrar é que você é capaz de medir através da parede do tanque. Porque o radar não é afetado pelo plástico, você consegue medir sem um furo na parede do tanque. Essa é uma grande vantagem do radar e pode ajudá-lo se você não quiser furos no seu tanque. Então, essa é uma vantagem da nossa solução montada no topo. Nils, nós temos uma solução montada no fundo também, que possa ser útil? Sim, nós temos. Podemos usar um transmissor de pressão montado no fundo do tanque para medir o nível no tanque de ensilagem. Quando você fala da medição de nível num meio tão agressivo, nós temos que ter um sensor que possa estar em contato com os ácidos e os produtos de limpeza no tanque. Mas precisamos também de um sensor que possa ser limpado com facilidade. Aqui, Vegabar 82, nosso sensor de pressão topo de linha com uma versão em cerâmica nivelada na frente e nós colocamos uma vedação interna aqui que lida bem com ácido fórmico e produtos de limpeza. Você pode retirar o sensor e limpar fácil com uma escova de aço sem danificar o sensor. Então, todos os produtos químicos que nós usamos nos tanques de ensilagem têm que ser armazenados. Você pode falar sobre isso, Paul? Claro, esses produtos químicos frequentemente vêm em tanques pequenos, também chamados tanques IBC. E aí nós temos um sensor especial que pode ser acoplado facilmente ao tanque IBC e fazer a medição através do teto, como você disse. Fokker, você pode mostrar essa solução? Sim, claro. Então, quando você quer usar tanques IBC, você sabe que esses tanques IBC são móveis. Eles podem estar próximos a um tanque, a um navio, à sua linha de produção ou qualquer lugar. Para isso, você precisa uma solução com bateria, como o VegaPulse Air. Esse sensor exibe valores, medições por muitos anos sem alimentação externa. A bateria é integrada e o sensor pode ser montado facilmente no tanque IBC, fixando em cima do tanque, e a medição é feita através do teto do tanque. Além disso, como é que você coloca os valores na nuvem? Isso é simples, basta usar o seu smartphone, usa o aplicativo VegaTools, é gratuito e ativa o sensor. Dessa forma, é só o que você precisa para integrar esse sensor e colocar os valores desse sensor na nuvem e muito mais. É uma solução muito fácil que ajuda com o nosso aplicativo VegaTools, especialmente criada para containers IBC, VegaPulse Air.
a próxima geração de sensores IoT. Então, é claro que não são apenas os produtos químicos, não apenas a ensilagem, que são parte do processo, mas também o salmão, que crescem de 0 a 5 kg, eles precisam de muito alimento. Muito alimento. E para isso, as empresas produzem ração para peixes. Eles estão ali próximos à costa, armazenados em grandes tanques. E aí você precisa de medição. Essa medição pode ser feita, por exemplo, com o nosso VegaPulse 69. VegaPulse 69 é a nossa solução para até 120 metros de distância de medição. Esse sensor tem uma sensibilidade muito boa e ajuda a trabalhar mesmo nos ambientes empoeirados, onde a ração gera muito acúmulo, ou, como eu já disse, um ambiente com poeira. VegaPulse 69 é montado no topo, como sempre, com os sensores de radar, e eles lidam bem com essas medições difíceis, porque, como eu já disse, você tem a criação de acúmulo e também um ambiente empoeirado a partir dos pellets. Aí, a ração precisa chegar até os peixes. É o tanque de peixes, mais uma vez. E aí você tem o alimentador próximo ao tanque que traz os pellets de ração para os peixes. E ali, mais uma vez, você precisa de uma medição confiável. Mais uma vez, o radar é uma excelente solução. É uma excelente solução porque, como vemos aqui, você pode medir através do vidro. É possível montar o sensor fora do tanque para que não tenha contato com a ração e, por isso, você não tem nada dentro do tanque que não queira. Talvez a sua questão seja o funcionamento a seco. E, para isso, nós temos uma detecção de nível pontual no fundo do tanque, se você quiser evitar qualquer tipo de funcionamento a seco próximo ao motor. Então, quando os peixes já cresceram, eles vão para o exterior, para os tanques de engorda, que são, normalmente, quando se produz salmão, no mar. E quando os peixes estão no mar, eles precisam de uma grande quantidade de alimento e essa ração é armazenada nessas barcaças de ração. Essas barcaças de ração têm alguns tanques e, mais uma vez, você tem a possibilidade de usar aqui o nosso sensor de radar VegaPulse, aqui em cima do tanque, que envia o valor para um sistema na nuvem e aí consegue gerenciar a alimentação e a logística. Além disso, você precisa evitar o funcionamento a seco e, por isso, você quer a possibilidade de acrescentar uma detecção de nível pontual no fundo do tanque. Lembre-se que são navios, nos quais há muitas aplicações. Há tanques de combustível para armazenar o diesel, tanques de lastro e há muitos outros pontos de medição de pressão e medições que podem ser feitas por sensores da Vega. Por favor, entre em contato com o representante de vendas regional que pode ajudá-los com as medições que você precisa. Muito bem. O que mais nós podemos fornecer a nossos clientes? Ou que outras coisas importantes nossos clientes precisam de nós? Você pode nos contar mais sobre o que nós fornecemos? Claro, quando você mede o nível nesses tanques, você quer também o valor exibido. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode ter isso montado diretamente em cada sensor, ou pode ter um indicador localizado do lado do tanque. Esse indicador também pode ter um comando de bomba interno. De certa forma, isso pode ser um pequeno sistema de controle local. Mas mais interessante ainda é que nós temos um software que pode exibi-lo na tela. A gente
coleta todos os dados dos tanques que estamos medindo. Então, por favor, a próxima imagem no PowerPoint. Sim, aqui a gente vê uma aplicação típica em que nós medimos o nível na área de produção, o transporte e também a localização no mar. Nós exportamos todos os dados para a nuvem e depois podemos exibir em qualquer computador pelo mundo afora. Isso dá, então, a oportunidade de ter informação sobre a armazenagem de produtos químicos e ração. Assim, em um evento, o software pode avisar seu fornecedor que você precisa de mais alimento ou mais produtos químicos, ou pode enviar um e-mail para uma pessoa autorizada ou uma mensagem de texto, algo assim. Esse é um software que nós fornecemos a você. Se você já tem um sistema, nós também podemos coletar todos os seus dados de medição e exportá-los para o seu sistema, talvez no formato OPC-UA ou algo assim. Os sensores, em cada ponto, exportam os sinais de formas diferentes. Por exemplo, podem ter um SIM card embutido e atuar como um celular. Nós usamos aí o NB-IoT. Talvez vocês conheçam as redes LoRa, e se não, podemos conversar a respeito, caso não conheçam. Talvez já tenham uma rede, e se não, a gente pode criar uma rede para vocês. Então, essas são as diferentes possibilidades que nós temos para visualizar uma unidade. E todos os nossos sensores são calibrados de fábrica. Então, o nosso radar sabe que 1 metro é 1 metro. Mas foca, nós precisamos configurar quando o cliente recebe o sensor na planta. Precisamos adaptá-lo à aplicação local. E, para isso, precisamos de uma forma simples de fazê-lo. Você pode falar sobre uma forma simples de configurar o sensor? Qualquer um consegue? Claro! Nós temos uma das soluções mais fáceis que você possa imaginar. Podemos fazer com celular. Você pode configurar os sensores de qualquer lugar. Então, fique a 5 metros de distância, com o sensor montado acima do tanque, e aí você conecta o seu sensor usando o nosso aplicativo VegaTools. Esse aplicativo que você vê no tablet é gratuito em todas as App Stores no mundo inteiro. É gratuito e disponível no mundo inteiro. O que mais você precisa? Você precisa de um sensor. Por exemplo, esse sensor de pressão aqui tem a tecnologia Bluetooth integrada e pode ser conectado ao nosso aplicativo VegaTools. Se você quer ver o que está acontecendo quando a pressão sobe, você vê uma certa quantidade de pressão que é atingida e o sensor muda de cor, nesse caso azul. E agora eu quero mostrar como é fácil conectar ao sensor e mudar qualquer tipo de configuração. Para isso, eu seleciono o sensor no aplicativo, eu clico nele e automaticamente o sensor é conectado ao tablet e é indicado por um LED piscante e nós já estamos online, não precisa fazer mais nada. Agora queremos mudar alguma coisa. Atualmente temos aqui 0 bar, 4 mA de saída e queremos mudar alguma coisa. Para isso eu entro no menu e aqui você muda tudo no sensor. Pode, por exemplo, simplesmente mudar os pontos de comutação em que a saída muda o estado ou, por exemplo, mudar a indicação. Como eu já disse, azul é quando a pressão sobe. E aqui nós queremos mudar isso, digamos, para amarelo. Porque é claro que a gente adora o amarelo. A gente muda para amarelo. Agora, quero mostrar o que acontece quando a pressão sobe. Não temos mais indicação azul e sim amarela. E isso é muito bom. Poder ajustar o sensor às suas necessidades. Se você quiser que todo o seu sistema tenha a mesma iluminação, você tem a possibilidade de mudar isso tudo muito fácil com a ajuda do nosso aplicativo VegaTools. Isso
é possível não apenas para esse pequeno sensor de pressão ou sensores de nível pontual, mas para toda a nossa série Plix, por exemplo, esse VegaPulse. Aqui nós temos a solução, que é PlixCon com Bluetooth. É muito simples, basta montar no sensor e você faz a mesma coisa que eu já mencionei antes com o sensor de pressão. Não precisa configurar mais nada, basta montar o PlixCon no seu sensor e ele funciona. A montagem é facílima. É uma ideia muito boa. Excelente, não? E, Paul, o que nossos clientes acham disso? Dá para falar sobre a impressão dos clientes? E estamos quase chegando ao fim. Como é que você resumiria o setor de aquacultura? Essa possibilidade de programação aqui é muito útil para os clientes. Eles podem armazenar unidades em seus estoques locais e facilmente adaptá-las a novas aplicações. Então, resumindo, hoje nós vimos algumas das principais aplicações nesse setor. Temos falado de tanques de peixe, tanques de produtos químicos, de ensilagem e ração e sistemas de alimentação. Nosso foco foi a diferença entre duas tecnologias, que hoje são bastante parecidas. Elas também operam quase da mesma forma. Um sensor emite ondas sonoras e o outro emite micro-ondas. E nós vimos condições e aplicações que são típicas desse setor, em que um método, a princípio, funciona sempre e o outro falha. Então é importante escolher o sensor certo, porque é claro que nós queremos um sensor que funcione o tempo todo. O radar é o futuro da medição de nível nesse setor. Antigamente, havia uma grande diferença de preço entre essas duas tecnologias, mas hoje o preço é mais ou menos o mesmo. Nós vimos exemplos de como é fácil configurar. E nós vimos também exemplos de aplicações. Então, um sensor de radar pode medir silos para sólidos com até 120 metros de altura. Não se encontra tantos silos assim nesse setor, mas isso dá uma noção do grau de segurança que nós temos ao medir em silos com 30 metros de altura. E vimos também como é fácil montar e medir em tanques pequenos, como nos tanques IBC, em que você mede através do teto do tanque sem fazer um furo. Mostramos também um pouco um exemplo da visualização e suas possibilidades e como é fácil configurar. Essa foi a nossa principal mensagem hoje para vocês. Se tiverem perguntas, entrem em contato com o nosso pessoal de vendas regionais. Nós temos representantes de vendas regionais no mundo inteiro, em quase todos os países. Entre em contato, eles podem dar uma boa recomendação de um sensor que se adapta à sua aplicação. E isso pode ser útil. Siga a gente, por exemplo, no LinkedIn, onde nós temos o site da empresa e, é claro, visite a nossa página web vega.com, onde vocês têm muitas aplicações nessa indústria que nós não podemos mostrar hoje devido ao tempo. Visite nossa webpage, onde há muitas aplicações nesse setor, na indústria de aquacultura. De minha parte, era isso. Paul, Niels, acrescentar alguma coisa? Perfeito, muito obrigado por participarem. Não hesitem em nos contactar. Para todos, se tiverem dúvidas sobre aplicações ou instrumentos, um bom dia a todos. Muito obrigado por participarem. Obrigado e um bom dia a todos. Tchau!